Testando. Alô? Pronto, foi. Olá pessoal, nós vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar de logística e organização territorial. Qualquer dúvida, entre em contato. Já sabe o e-mail, washingtonramos.geopsique@gmail.com, ou então pelo WhatsApp DDD 11 99666 0970. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar a apresentação, o slide. Acho que agora sim. Acho que vocês já conseguem visualizar. Assim, conseguem visualizar. Então vamos lá. Logística e organização territorial. Alternativa 1. A BR-163 é uma rodovia longitudinal que liga Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, à fronteira do Brasil com Suriname, com quase 4.427 quilômetros de extensão. Tá certa essa alternativa. Muita gente acha que a BR-163 é apenas o trecho que está sendo construído hoje, né, que está sendo pavimentado, que é o trecho que liga o Mato Grosso a Santarém, o limite do Mato Grosso com Pará até Santarém, também no Pará. Mas não é isso, tá? A BR-163 é uma rodovia longitudinal, ela corta o Brasil de norte a sul. As rodovias longitudinais, elas começam com 1, então, quer dizer, com 100, né? 100 até 199. E a BR-163, ela realmente liga o Rio Grande do Sul até o Suriname, tá? Por isso que essa questão ela não está errada. Essa é a BR-163. O que está ficando muito falado é esse trecho que está sendo pavimentado até Santarém entre Santarém e a limite, né, com Mato Grosso. Mas ela não é só isso, tá, gente? Número 2. A pavimentação da BR-163 no trecho entre Santarém e Guarantã do Norte é parte da estratégia de redução de custos logísticos por meio da alteração de rotas de escoamento da produção. Está certa também. A função da BR-163 é interligar as áreas produtoras de soja, milho, enfim, de produção agrícola do Mato Grosso e a pecuária aos portos exportadores, tá? Principalmente o porto de Miritituba, que é um distrito de Itaituba, no Pará, o porto de Santarém, ou então algum outro porto, como por exemplo Belém, na saída na foz do Amazonas. Mas a função é trocar essa produção que flui para os portos do Sudeste do Sul, Paranaguá, Santos, para um porto mais próximo no Arco Norte, porque há redução de custos de transporte. Ok? Então a questão também está correta.
O trajeto da BR-163 entre Pará e Mato Grosso corta a área de pecuária bovina, com frigoríficos exportadores de cultivo de soja e de polos madeireiros. Essa questão ela está errada. Por que ela está errada? Porque apenas no Mato Grosso a gente encontra essa expansão da atividade madeireira. Tá? No Pará, a gente encontra somente em Novo Progresso e em Santarém, mas em escala também inferior àquilo que a gente encontra no Mato Grosso. Tá? Então, esse trecho que está para ser pavimentado, ele corta fundamentalmente a área de pecuária e de cultivo de soja. Tá? Os polos madeireiros, eles existem, mas não na mesma proporção no Pará que no Mato Grosso. Ok? Então, essa questão está errada. 4. A principal restrição ao uso do solo na área de abrangência da BR-163 é formada por unidades de conservação de proteção integral. Essa questão ela também está errada. Tá? Por que ela está errada? Porque predominantemente essas áreas de conservação elas são ou unidades de conservação de uso sustentável ou terras indígenas. Tá? As unidades de conservação de proteção integral elas são a minoria. A gente já vai ver um mapinha. Número 5. A área da BR-163 a ser pavimentada apresenta em alguns trechos bom potencial mineralógico, como nas áreas próximas à Serra e à Chapada do Cachimbo. Essa questão está correta. Tá? Essa rodovia ela não traz apenas a expansão do gado, que o Novo Progresso já é um município com uma grande que tem uma grande área de criação, tá? Há também um grande potencial de exploração mineral e isso é uma coisa que tende a trazer mais problemas para uma área que já está com bastante complicações em relação à preservação do meio ambiente, tá? Então a questão está correta. 6. Na área da BR-163 está presente a base militar que serviu ao Programa Nuclear Paralelo, que previa a realização de testes nucleares. Essa questão também está correta, tá? Há uma base militar no Cachimbo e esse Programa Nuclear Paralelo ele foi desbaratado com o Collor, tá? Havia esse segredo de que o Brasil estava desenvolvendo a bomba nuclear, né? Era um projeto militar, seria a única forma do Brasil conseguir respeito no cenário internacional, e disse que houve contribuição, inclusive, do Saddam Hussein, que o Saddam Hussein, para testar fazer os testes nucleares, fez um acordo com o Brasil e utilizaria essa área na Serra do Cachimbo. Então essa questão está correta também, tá? Foi na Serra do Cachimbo que teve a tentativa de criar um local para realização de testes nucleares. 7. A fim de melhorar o escoamento da produção mato-grossense, a BR-163 é pensada conjuntamente com outros projetos de infraestrutura, como a Hidrovia Madeira Amazonas, a BR-158 e a integração ferroviária. Essa questão também está correta. Tá? O plano não é apenas a BR-163, mas há uma previsão de integração de alguns projetos de infraestrutura para que essa produção do Mato Grosso ela seja escoada de forma adequada e com custos menores. Então a BR-163 é apenas o projeto, talvez que esteja mais famoso, seja mais falado, mas há que se pensar a BR-163 em relação com outros projetos, tá? Que aí são justamente esses, a Hidrovia Madeira Amazonas, a BR-158 e a integração ferroviária. Número 8. A BR-158 é uma rodovia longitudinal que conecta as cidades de Altamira, no Pará, a Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul,
e uma extensão de 4.326 quilômetros. Tá certo também. Essa é uma outra rodovia longitudinal, ela passa no leste do Mato Grosso, bem próximo do limite com Goiás. Daqui a pouco eu mostro um mapinha, que aí fica mais fácil de ter uma noção. Ó, esse primeiro mapa é o mapa da BR-163. A gente vê que vai de Tenente Portela até a fronteira com Suriname, tá? Tiriós, que é um posto avançado militar. Ela teria conexão com a antiga, com a perimetral norte, se não me engano é BR-210, só que vários trechos da BR-210 nunca saíram do papel, tá? E aqui tem encontro com a Transamazônica e com várias outras rodovias ao longo do seu trajeto. Então, essa rodovia ela também é importante porque ela, de certa forma, forma um arco, né, do Brasil, do continente sul-americano. Tá? Se a gente for perceber aqui, ó, essa área ela passa a ter uma influência muito grande e, de certa forma, daqui a alguns anos, ela pode deslocar justamente a centralidade que hoje tem a Belém-Brasília. Tá? Se a Belém-Brasília é vista como o eixo de integração juntamente com a Norte-Sul, daqui a algumas décadas pode ser possível que esse eixo ele tenha sido deslocado para a BR-163. Tá? Então é uma coisa que não é de todo impossível. Se houver integração entre os outros países daqui do continente sul-americano, seria de fato uma possibilidade. O próximo slide é BR-158. E aí a gente tem a ligação de Santana do Livramento e Altamira, no Pará, que é conectada com a BR-230, que é a Transamazônica. Percebam que a 163 está aqui, onde estou passando o mouse, e a 158 está à direita, ligando até mais ao extremo do sul do Brasil. Tá? A BR-158, ela passa por aqui, esse trecho é o leste do Mato Grosso, desculpa. E também é um projeto de interconectividade dessa produção. O próximo slide, a gente mostra as unidades de conservação nessa área da BR-163. Aqui do lado eu coloquei a lista com as unidades de conservação, depois vocês podem ver com calma. Em verde a gente tem as federais, tá? E em tons mais escuros nós temos as de proteção integral, como por exemplo parques nacionais. Tá? Então vejam que a maior parte são unidades de conservação de uso sustentável, não de proteção integral. Em amarelo nós temos as unidades estaduais, tá? Em escuro são proteção integral, claro, de uso sustentável. Então a gente pode perceber que a maior parte das unidades de conservação dessa área, elas são de uso sustentável e não de proteção integral. Tá? Em cinza escuro são as terras indígenas. Aqui a gente tem, onde eu estou passando o mouse, de Munduruku, aqui a terra indígena Baú, Mencrognote, que vai fazer conexão com o Xingu, tá? Com o Parque do Xingu. Enfim, então esse mapa ele serve para mostrar. Aqui, mais ou menos onde está o mouse, é Santarém, a rodovia faz esse sentido e liga o Mato Grosso. Esses dois próximos slides, eles são bastante interessantes, porque eles vão mostrar as alterações que foram feitas recentemente pelo governo do Michel Temer. Tá? O que estava acontecendo no Congresso, que é algo bastante comum, a pressão da bancada ruralista para alteração das áreas de proteção ambiental. Aqui a gente vê Novo Progresso, e a gente vê justamente essa faixa que fica ao redor da rodovia, como estando fora de uma área estando fora de área de conservação. Tá? O que foi feito é justamente reduzir a área da Flona do Jamanchim e aumentar a área da área de proteção ambiental do Jamanchim, que foi criada, inclusive, para satisfazer essa necessidade. Então, foi reduzida a área da Flona, criada a APA, e parte da área da Flona, que
que era originalmente da Floresta Nacional do Jamanchim, ela foi incorporada à área de proteção ambiental. Por quê? Porque a área de proteção ambiental ela tem regulamentos menos severos que as áreas de proteção integral, e a Floresta Nacional ela tem por objetivo justamente a utilização dos recursos naturais de forma sustentável, de forma racional. Tá? Então, sendo floresta nacional, seria algo prejudicial, por exemplo, para utilização pela pecuária. Então, o que foi feito é simplesmente alterar a área o limite da unidade de conservação para satisfazer a vontade daqueles que já tinham ocupado a área, mesmo sabendo que ela era uma área de preservação. Infelizmente, isso é muito comum no Brasil. A gente não tem essa preocupação ambiental de fato. Tá? E não há papel institucional na proteção do meio ambiente que evite esse tipo de comportamento. Isso não acontece só no Pará, isso não aconteceu só em função da BR-163. Isso é um processo, esse é um fenômeno recorrente na história recente brasileira, principalmente após a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, enfim. O outro slide mostra justamente a redução do Parque Nacional do Jamanchim, que aí ele foi dividido ao meio em função da BR-163, que cortaria o parque. Tá? Isso também é um problema, porque essa área não é necessariamente um problema manter essa área intocada. Tá? Mas como o Estado dificilmente tem controle sobre isso, é o que iria acontecer. Então, de certa forma, acabou ocorrendo a legalização prévia de algo que iria acabar acontecendo, que era a ocupação das margens da rodovia. Tá? Então, esse pontinho vermelho aqui que mostra a retirada e a divisão do parque ao meio é por conta da faixa de domínio da ferrovia. Próxima questão. Número 9. A bacia do rio Tapajós é considerada a nova fronteira de produção de energia no Brasil e são inventariadas 43 potenciais usinas hidrelétricas em sua área. Essa questão ela também está correta, gente. A gente ouviu falar muito das hidrelétricas do Tapajós, da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, mas não é apenas uma hidrelétrica na bacia do Tapajós, são 43. Tá? E os planos decenais de energia, os estudos de previsão de geração de energia, contam com algumas dessas potenciais usinas hidrelétricas, tá? O que tende a ser um problema para o Brasil mais à frente. Porque à medida que é feita essa projeção, se não houver a realização dessa previsão, você pode ter problemas posteriormente. Tá? Então lembrem-se que não é apenas uma usina hidrelétrica, são 43. Tá? E isso, sem dúvida, gera um impacto bastante grande. Ok? Número 10. O modelo de hidrelétrica previsto para a construção na bacia do rio Tapajós é o de usinas a fio d'água, mesmo método utilizado nas hidrelétricas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque o modelo de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio é a usina a fio d'água. O que é uma usina hidrelétrica a fio d'água? É uma usina pensada de forma que o reservatório seja o menor possível, tá? E que seja suficiente para manter o funcionamento das turbinas. No caso do Tapajós, o modelo pensado é o modelo de usina-plataforma. O que é isso? A usina-plataforma, ela copia o modelo que a Petrobras utiliza com os funcionários que ficam em alto mar na área de extração de gás e de petróleo, nas plataformas. Tá? Então, são 15 dias funcionário, e depois ele volta para a terra, aí vai outro, aí depois ele volta, aí o que substituiu volta, enfim. São sempre 15 dias
mais ou menos, talvez não seja no projeto da usina 15 dias, né? Mas a ideia é que seja construído com o menor impacto possível. Isso significa que não pode ter atração populacional, porque uma vez que atrai a população que vai procurar emprego, você já gera um impacto ambiental considerável. Então, para reduzir isso, seria utilizado esse modelo de população temporária. Tá? Sempre o mínimo de população possível para evitar criar uma infraestrutura muito grande e criar um dano permanente também, de alocar uma população que anteriormente não existiria no local. Tá? Então essa questão está errada. É um modelo distinto do que foi adotado em Belo Monte Geral e Santo Antônio. 11. Entre os impactos previstos em decorrência da construção de hidrelétricas na bacia do Tapajós, estão previstos redução de áreas de praias fluviais, desaparecimento de cachoeiras e possibilidade de extinção de espécies da ictiofauna. Também está correta essa questão, porque o Tapajós é uma área de belas paisagens, de beleza cênica, poderia ser até mesmo considerada talvez patrimônio natural. E a construção das hidrelétricas vai justamente acabar ou reduzir consideravelmente isso. Então, no caso das cachoeiras, elas vão acabar porque são as áreas de cachoeira que vão ser construídas as barragens para poder armazenar água. Com barramento, a tendência é que não tenha mais esse período essa estacionalidade de período de cheia e de período de seca, em que quando tem a seca você consegue ter diversas praias fluviais para turismo, ecoturismo, enfim. E o represamento do rio, ele representa algo que em geografia é chamado de fragmentação da paisagem, que você fragmentando o rio, você fragmenta a paisagem. Tá? Então, quando se constrói uma barragem, você cria um certo prejuízo, tá? Para o ecossistema, porque você altera a dinâmica hidrográfica daquele rio. Se era um rio que tinha certa corredeira, ele deixa de ter essa corredeira e passa a ser uma água relativamente bem menos movimentada, parada. Isso afeta o ecossistema, a manutenção das espécies, enfim. E a área do Tapajós é uma área muito rica em peixes ornamentais também. Então, afetaria também o boto, uma espécie de boto, enfim. Tem uma série de danos, inclusive a possibilidade de extinção de espécies de peixes, tá? Ictio é de peixe. 12. Uma das alternativas apresentadas à construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós é o investimento em energia eólica, fonte de energia com importante crescimento no país nos últimos anos. Também está correta. Tá? Por que essa questão está correta? Porque durante a elaboração dos primeiros estudos na bacia do Tapajós, instituições ambientais elas fizeram estudos para mostrar que não haveria necessidade de construir essa represa. E, de fato, os investimentos em energia eólica no Brasil têm crescido bastante. O Brasil tem aumentado consideravelmente a participação da energia eólica nos últimos anos. O crescimento ele é bem considerável. Então, essa, sem sombra de dúvida, é uma possibilidade bastante viável. Mas a gente tem que lembrar que a construção de áreas geradoras de energia eólica, elas também não são livres de impactos. Então, avaliar isso é uma coisa complicada, tá? Obviamente, o impacto de uma represa tende a ser maior, mas há outras formas de impacto da energia eólica também, principalmente sobre população, que devem ser pensadas, tá? E também a gente tem de tentar fugir da ideia de que só a Amazônia pode ser preservada. Isso, infelizmente, ainda é algo bastante comum no imaginário nosso. Tá? A gente pode destruir o rio do lado que a gente mora, o Tietê está cheio de esgoto, não tem problema nenhum, mas destruir a Amazônia é um absurdo. Destruir os dois é um problema grave. Né? É isso que tem de começar, para se ter um mínimo de consciência ambiental no Brasil, isso é fundamental. Qualquer tipo de destruição de dano é prejudicial. Não é apenas na Amazônia que conta, não é apenas na Amazônia que importa. Tá? Qualquer dano deve ser pensado. Enfim.
13. O cancelamento da licença ambiental da hidrelétrica de São Luís do Tapajós é indicativo da tendência de cancelamento dos demais projetos de geração de energia elétrica na respectiva bacia hidrográfica em decorrência dos passivos ambientais. Essa questão está errada, tá? Não tem condições disso existir. A gente tem que lembrar que são 43 projetos, não apenas um. Tá? E a licença de São Luís do Tapajós foi cancelada, mas a gente tem outras hidrelétricas em construção e com estudos sendo elaborados na própria bacia do Tapajós. Tá? Então isso é utópico, isso não faz sentido. Tá? Até porque o licenciamento ambiental é sempre de cada empreendimento. Então, cada empreendimento tem de fazer o seu estudo, seu levantamento próprio, seu diagnóstico, a solução, mitigação dos impactos, enfim, tudo isso. Então, essa questão ela não faz sentido, tá? Não está errada. 14. Em decorrência do alagamento de terras indígenas, as hidrelétricas do Tapajós não poderão ser construídas, já que a Constituição Federal veda a remoção de áreas indígenas de suas terras. Essa questão ela também está errada, tá? A Constituição Federal ela realmente veda a remoção de indígenas de suas terras, mas isso também não é algo automático, tá? No caso de São Luís do Tapajós, isso certamente contou porque uma das áreas alagadas estava diretamente, era boa parte de uma terra indígena que iria sofrer com alagamento. Então, nesse caso específico, houve esse cancelamento da licença por conta da preservação indígena. E como eles não podem ser removidos, né, o projeto teve de ser cancelado, mas a gente já saiu uma reportagem recentemente mostrando que há uma possibilidade de que seja revertido isso. E aí a autorização de um projeto como esse não seria dada a última resposta apenas pelo órgão ambiental, mas sim pela Casa Civil. Então isso é uma estratégia para tentar alterar o funcionamento da política ambiental no Brasil. A gente tem que ver mais à frente para saber como isso vai acontecer. Tá? 15. As primeiras hidrelétricas da bacia do Tapajós são Telespires e Colíder, ainda em fase de construção. Essa questão está errada, e aí você precisa conhecer um pouquinho da dinâmica da bacia do Tapajós. Tá? Por que ela está errada? Ela está errada porque já funciona de São Manuel, por exemplo, e ela pertence à chinesa CTG, tá? Que é de Três Gargantas, a empresa que construiu Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo, que passou Itaipu. Tá? Então, São Manuel já está em funcionamento e a de Colíder e a de Telespires estão em construção ainda. Ainda não está totalmente ainda não estão totalmente terminadas. 16. A maior parte dos investimentos chineses no Brasil, nos últimos anos, está na área de energia, especialmente no setor elétrico, e nosso país já é o segundo maior destino dos investimentos em infraestrutura da China. Também está correto. Tá? Essa questão ela é bastante importante, porque boa parte desses investimentos chineses agora estão sendo realizados em áreas que já estão consolidadas, em negócios que já estão maduros, enfim, não precisa começar do zero. Tá? Então, a questão está correta. A China tem investido bastante na área de energia e o Brasil só perde para os Estados Unidos como destino em infraestrutura, destino de investimento em infraestrutura. 17. A pressão antrópica na Amazônia, muitas das vezes ocasionada pela grilagem de terras dentro das unidades de conservação de proteção integral, tem como exemplo recente os episódios ocorridos em Novo Progresso, Pará, que acarretaram a alteração de algumas dessas unidades em favor da expansão da pecuária. Tá certo, é exatamente isso. Nas aulas anteriores a gente falou do desmatamento, e o desmatamento ele tem crescido nos últimos anos. Após ter tido um mínimo histórico, ele voltou a subir e vem oscilando de ano para ano. Tá? Mas, de qualquer forma, é justamente esse tipo de medida que favorece
o desmatamento da Amazônia. E isso tem implicações, por exemplo, sobre o regime de chuvas no Sudeste brasileiro. Tá? Então é algo que tem que ser pensado para evitar danos maiores do que apenas um dano irreversível na própria Amazônia, no próprio bioma. 18. A Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop ao porto de Miritituba e terá traçado semelhante ao da BR-163, está inserida no Programa de Parceria de Investimentos, PPI, sucessor do Programa de Investimentos em Logística. Está certa a questão. Tá? Durante o governo da Dilma, havia o Programa de Investimentos em Logística. Quando o Temer assume, se cancela esse Programa de Investimentos em Logística e passa a existir o Programa de Parcerias de Investimentos. Tá? E a Ferrogrão, ela liga Sinop, no norte do Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no município de Itaituba, no Pará. Tá? Próxima questão, 19. O Programa de Investimentos em Logística contemplava 4 setores, prevendo investimentos por meio de concessões de rodovias e aeroportos, construção de ferrovias e de novos terminais de uso privado e arrendamento de portos. Também está certo. Tá? O PIO era justamente isso, Programa de Investimentos em Logística. 20. O PPI abarca projetos nos setores rodoviário, ferroviário, portuário, aeroportuário, de geração, distribuição e transmissão de energia, de mineração e de óleo e gás. Também está correto. Tá? Até mesmo porque com a crise o governo precisa arrecadar dinheiro, então isso fez com que houve um aumento do escopo das áreas possíveis destinadas a investimentos, inclusive investimentos privados. E com o governo Temer, o setor elétrico está passando por um processo de privatização, inclusive da Eletrobras. Então, se eu não me engano, a Cepisa do Piauí, ela já foi privatizada e a tendência é que as demais companhias, algumas outras companhias de energia, elas também passem por o mesmo processo, ok? Então, o PPI ele tem um alcance maior do que o PIO. Tá? 21. O PPI abarca licitações no pré-sal, concessão de direitos minerários de fosfato em Pernambuco e na Paraíba, de cobre em Goiás, de cobre, chumbo e zinco no Tocantins e carvão no Rio Grande do Sul, além da privatização e da concessão de empresas distribuidoras e transmissoras de energia no Norte e no Nordeste. Também está correto. É exatamente isso que o PPI abarca, tá? Nova rodada de licitação no pré-sal, concessão de direito minerário em alguns estados, privatização e concessão de empresas de distribuição e transmissão de energia. Ok? 22. Os investimentos portuários do PPI estão localizados nos portos de Itaqui, Suape, Paranaguá, Belém, Santos e Cabedelo, metade referente a granéis líquidos. Também está certo, tá? Granéis líquidos é basicamente combustível, álcool, tá? Ou seja, os investimentos do PPI, eles estão melhorando a capacidade de armazenamento e de distribuição do petróleo, principalmente dos derivados de petróleo, principalmente após a greve dos caminhoneiros. Então, não é à toa que esses investimentos em portos eles estejam vinculados, boa parte deles, a granéis líquidos. 23. Os aeroportos a receberem investimentos por meio da realização de concessões estão localizados no Mato Grosso, 5 ao todo, no Nordeste, 6 e no Sudeste. Também está correto, tá? Chama a atenção de que boa parte desses investimentos sejam feitos no Mato Grosso, tá? Não é à toa que seja no Mato Grosso. No Mato Grosso é em função do agronegócio mesmo. No Nordeste, algumas capitais, e no Sudeste, em Vitória, em Macaé, se eu não me engano. Tá? Mas a questão está correta, exatamente isso. 24. Enquanto os investimentos rodoviários do PPI se limitam à realização de concessões, no setor ferroviário prevê-se a construção. Tá certo também. Tá? Os investimentos rodoviários eles se concentram necessariamente
na concessão, à iniciativa privada das rodovias. Já no setor ferroviário, se prevê a construção de alguns quilômetros de rodovia no Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais disso novamente. 25. Os aeroportos a receberem investimentos por meio da realização de concessões estão localizados no Mato Grosso, no Nordeste e no Sudeste. Desculpa, gente, agora que eu vi que ficou uma questão repetida, tá? Depois eu substituo. A 25 ficou repetida. Deixa eu só ver aqui. Podia ter tirado, porque a 26 está aqui certinho. Então não tem a menos, não. Tá certo, foi só um erro na madrugada, ao elaborar a apresentação. Não, ficou faltando uma. Deixa eu só salvar aqui, que aí depois eu substituo e coloco no Facebook mesmo, na página da Legato, para lembrar que ficou faltando uma questão. E aí sim, nós temos os mapas com essa questão logística. Eu não estou falando especificamente do Plano Nacional de Logística, porque boa parte do Plano Nacional de Logística ela já está contemplada aqui no cenário base, tá? E a previsão legal em função, por exemplo, da lei que determina as ferrovias, enfim, isso já está contemplado aqui, ok? Então não se preocupem. Eu não estou citando o Plano Nacional de Logística de 2018 nominalmente, mas nós já estamos vendo isso, ok? Então aqui a gente tem o Programa de Investimento em Logística, que foi até o governo da Dilma, e aqui tem as futuras concessões de rodovias. Então BR-364 em dois trechos, em três trechos na realidade, e várias outras rodovias ao longo do Brasil. E aí a gente pode ter uma noção justamente da carga transportada por essas rodovias, tá? Então granéis sólidos agrícolas, por exemplo, como soja ou milho, e tem esse eixo em verde aqui da 364, descendo até o Mato Grosso do Sul, até bem próximo com o limite com o Paraná. Tá? Então isso daqui é um eixo de produção de granéis sólidos agrícolas, como por exemplo soja e milho. Tá? Lembrando que boa parte desse milho que é colhido no centro-oeste, ele alimenta a produção do sul do Brasil, de frango e de suínos. Tá? Carga geral é o laranja, não tem muito aqui. Granéis sólidos não agrícolas tende a ser minérios. Então, por exemplo, aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, trombetas, o jari no Amapá, onde está o mouse agora, trombetas é aqui. E as áreas mineradoras de Minas Gerais, elas também estão contempladas, por exemplo, na BR aqui 381. Essa era a previsão do Programa de Investimento em Logística. E granel líquido, como eu já falei, basicamente combustíveis. Tá? E aí, no PPI, houve uma redução com o governo Temer, houve uma redução dessas áreas, dessas rodovias a serem concessionadas. Tá? Então, volta a BR-363 aqui no trecho de Rondônia, Belém-Brasília, ligando aqui Goiás-Tocantins, BR-040 no Rio, 116, enfim, Jataí, Uberlândia e no Sul. Tá? Então, houve uma redução no número de projetos. Tá? A gente pode comparar um e outro, a gente percebe isso claramente. Tá? Em relação às ferrovias, até mais ou menos o primeiro governo Dilma, o início do segundo, a previsão era a conclusão da ferrovia Norte-Sul, interligando Goiás e Tocantins, a rede ferroviária nacional, a possibilidade de expansão desde Cuiabá para Santarém, e a Ferronorte, que era chamada Ferronorte, que ligaria o extremo sul do Mato Grosso até Porto Velho. Tá? E de Alto Araguaia, essas cidades aqui, por onde passa até Minas Gerais. Esse projeto ele foi alterado com o tempo. Tá? No Pio, a gente já vê a alteração. Então, em vez de ter uma ligação direta entre Cuiabá e Porto Velho, a ligação ela muda de figura e vem se conectar aqui com a Norte-Sul, tá? Onde está o mouse.
E há também a extensão, o projeto de extensão dessa Norte-Sul para o Sul. A gente já vai falar desses projetos com mais calma, e aí sai a Ferronorte e fica a FICO, que é Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, tá? E muda-se o traçado também. Posteriormente, certamente a tendência é que haja essa conexão aqui, onde eu estou passando com o mouse, de Cuiabá até Lucas do Rio Verde ou Sinop. Isso também é uma alteração, tá? Porque aqui no programa de parceria de investimentos, a gente vê que o planejamento da ferrovia vai de Sinop até Miritituba, enquanto que anteriormente ia de Lucas do Rio Verde, que é um pouquinho mais ao sul de Sinop, até Miritituba. Tá? Então isso é uma coisa a se ver, porque o que vai ser feito da ligação que existiria entre Lucas do Rio Verde e Sinop. Esse é um dos problemas do planejamento brasileiro, tá? Porque se prevê construir, por exemplo, a Centro-Oeste, que ligando a Norte-Sul, onde está o mouse, com o oeste, extremo oeste do Brasil até o Acre, mas em tese não tem uma ligação entre Lucas do Rio Verde, que estaria conectada por essa ferrovia FICO, de integração do Centro-Oeste, mas faltaria essa conexão com Sinop, tá? Então dá para ter uma noção de como é difícil planejar no Brasil, as coisas não se encaixam, tá? Aqui a gente tem as ferrovias brasileiras, a ferrovia de Trombetas e a ferrovia do Juriti, elas exportam e são utilizadas para a fabricação, para o processamento de minerais da bauxita, a Serra do Navio do Manganês, tá? A ferrovia existe ainda. O próximo slide. Aqui a gente tem a linha, né, que o projeto de extensão da Norte-Sul, de Açailândia, no Maranhão, até Barcarena, para ligar o porto de Vila do Conde, de Estreito, mais ou menos, até Eliseu Martins, no Piauí, tá? Que Eliseu Martins é a última cidade da ferrovia transnordestina, que interliga Pecém, que é o porto de Fortaleza, é o mais moderno, mais recente, o porto de Suape, no Recife, que também é mais novo, mais recente. Então haveria essa interligação Suape, Pecém, com o interior do Piauí, Eliseu Martins, para poder ter o escoamento da produção do Mato Piba, tá? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Tá? Então, a produção do Mato Piba, que é uma das áreas de expansão do agronegócio no Brasil, no Cerrado Piauiense, no sul do Maranhão, Tocantins e oeste da Bahia, ela poderia utilizar do escoamento pela Eliseu Martins. Tá? A conexão do sul do Piauí com Barreiras não está mostrada nessa imagem porque só estão representadas as ferrovias, tá? Mas há uma rodovia que conecta essas cidades, porque de fato o projeto brasileiro era de terminar, de realizar a BR-020, que não foi acabada, tá? A BR-020 ela liga Fortaleza até Brasília, tá? Por aqui pelo interior do Piauí e da Bahia. Só que esse trecho entre Piauí e Bahia é algo, eu já passei por ele, é algo bastante pavoroso, meio faroeste. Então, é uma rodovia que parece que foi feito leito original há 50 anos atrás e nunca foi feito mais nada, tá? Então, isso é um problema, um gargalo logístico, como melhorar essas ligações, tá? Então, há a previsão de conexão da Norte-Sul com a Transnordestina por meio desse trechinho pontilhado em vermelho entre Eliseu Martins e Estreito do Maranhão. Ok? Aqui ao sul, há um outro projeto importante que é também para poder garantir a exportação daquilo que é produzido no Mato Piba, tá? Que é a ligação de Barreiras, na Bahia, até o porto de Ilhéus, por meio da FIOL, que é Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e também há o projeto de integração da FIOL com a Norte-Sul. Falta ainda o trecho entre Caetité, na Bahia, e Barreiras, ele já está
começando a ser construído. Falta ainda o trecho entre Barreiras e Figueirópolis, no Tocantins. Barreiras na Bahia e Figueirópolis. Lembrando que Barreiras é área de influência direta de Brasília, tá? Subordinado tanto a Salvador quanto a Brasília. O próximo slide, ele mostra a ferrovia transcontinental, que é o projeto que liga o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, faz a conexão com Ipatinga, em Minas, com a ferrovia, com a Vitória Minas, liga Brasília, Campo Norte, em Goiás, e vai até o extremo oeste. Depois eu mostro de onde vai esse trecho do extremo oeste. Mas há esse projeto da Transcontinental que está associado, inclusive, à possibilidade de integração com o Pacífico. Tá? Então seria um projeto que, em tese, foi vinculado com algo bastante interessante para os chineses, mas até agora nada saiu do papel. Os chineses chegaram a fazer estudos no Peru, mas não há uma confirmação de que rota seria. Então, por enquanto, essa conexão da ferrovia transcontinental ela seria um pouco especulativa, tá? Porque não há um traçado definido, enfim, tem algumas coisas ainda a serem feitas. Há a projeção desse traçado, ligando Porto de Açu até Boqueirão da Esperança, no Acre. Esse trecho em verde é a extensão da Norte-Sul até a Estrela do Oeste, em São Paulo, que também é um projeto importante. Tá? E aqui a extensão da Norte-Sul, planejada ainda, que vai ligar a Estrela do Oeste a Panorama Cascavel, no Paraná, no oeste do Paraná. E aí a gente vê o próximo slide, que está com um zoom melhor. E aí, Estrela do Oeste, Panorama Cascavel, Chapecó, em Santa Catarina. Tá? E aí seguiria para o sul do Brasil. Deixa eu ver só se o zoom aqui pode diminuir. Tá. E aí há outros projetos importantes, que é a ligação de Porto Murtinho, por conta do minério de ferro, diretamente esse trecho planejado na Norte-Sul, que passa de São Paulo, Paraná e vai até o Rio Grande do Sul. Essa ferrovia Pantanal é a EF 267, que liga Dourados até São Paulo, faz essa interconexão. E a Ferroeste, tá? que iria de Dourados até Guarapuava, que é onde eu estou morando hoje. Tá? Então há também esse projeto. O trecho de Cascavel a Guarapuava, ele funciona ainda, ele já funciona hoje, tá? Mas o projeto é de extensão de Cascavel até Dourados, passando por Guaíra. Aqui, deixa eu só confirmar que ainda tem. Tá. Aqui é aquele trecho que eu falei que faltava mostrar, que é o que liga Campo Norte, em Goiás, até o extremo oeste do Brasil, no Boqueirão da Esperança, aqui no Acre, onde estou passando o mouse. Tá? Essa é a ferrovia de integração centro-oeste. E aí passa por Água Boa, no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, que é o projeto original em Lucas do Rio Verde, ou seja, aquele projeto que a gente viu pelo PPI, ele não teria conexão com a ferrovia com a FICO, com a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, faltaria a ligação Lucas do Rio Verde-Sinop, e aí seria mais uma licitação pública, seria mais um atraso, seriam mais 15 anos para sair do papel. Aquela realidade bem tensa aqui no Brasil em relação às obras públicas. E aí cruzaria também Rondônia, junto ao leito da BR-364, e chegaria até o Acre, cruzaria o Acre também. Porque a ideia da Transcontinental é que ela tenha continuidade no Peru para atingir os portos do Pacífico e se integrar à China. E aqui no sul, os outros dois projetos são o corredor de Santa Catarina, que vai de Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Chapecó, vai até Joinville e Imbituba, tá? E a continuação de Chapecó até Pelotas e Rio Grande, que seria o trecho o trecho gaúcho da Ferrovia Norte-Sul. E isso a gente percebe também a densidade da ferrovia é muito maior, até mesmo nos projetos na região sul,
na região sudeste que nas outras áreas do Brasil. Há o projeto também do Ferroanel, tá? O que acontece? O Ferroanel seria uma ligação ferroviária entre a estação Engenheiro Manuel Feio da CPTM até a estação de Perus e até Jundiaí, tá? Por quê? Porque esse trecho aqui que eu estou mostrando no mapa, ele é utilizado pela CPTM nos trens urbanos de São Paulo. Então, a utilização conjunta da MRS com a CPTM traz problema. Isso é um dos motivos, inclusive, pelo qual o sistema de transportes urbanos, de trens urbanos de São Paulo é ruim, deixa a desejar por conta de demora, de atraso, enfim. Há que se ter um investimento não só para os trens urbanos de São Paulo, mas também para tirar essa necessidade de uso compartilhado. Questão 26. Após a recente expansão da geração de energia elétrica em Rondônia e no Pará, todos os estados da região norte estão conectados ao operador nacional do sistema. Tá errado, gente. Tá? Por que tá errado? Porque Roraima ainda não é conectada. Tá? Ainda que todos os demais estados não sejam completamente conectados, Rondônia é o único que ainda não está conectado totalmente. Em nenhuma parte, quer dizer. Tá? Roraima ainda não está conectada, desculpa. A previsão da construção de uma linha de Manaus até Roraima, mas com a possibilidade de privatização da Eletrobras, a tendência é que essa linha não seja feita, até porque o custo é considerável e o retorno de lucro vai ser pequeno porque o consumo de energia é pequeno, tá? Então isso é um problema bem grave e isso mostra justamente as limitações da concessão, da privatização. Teria de ser garantido isso. Então a tendência até que a bancada de Roraima ela tente boicotar o projeto de privatização da Eletrobras. Vamos ver como é que vai ser no futuro. Breve, né? Talvez, provavelmente. Mas Roraima, lembrem-se, ainda não está conectada à ONS. 27. Os sistemas isolados de geração de eletricidade se utilizam basicamente de óleo ambiental, com custos elevados e passivo ambiental relevante, já que representam em torno de 5% da geração nacional. Está errado, tá? Porque esses sistemas isolados são menos de 1% da geração nacional. O erro é só esse mesmo, para tentar fazer você fixar isso. Embora seja uma percentagem muito pequena da geração nacional, é algo extremamente poluente e extremamente caro, tá? Se a gente pensar, por exemplo, nos grandes projetos de hidroeletricidade da Amazônia, esses projetos eles não são para a população local. Na maior parte dos casos, a população local sequer se beneficia com qualquer coisa deles, nem sequer a luz elétrica. Tá? Porque, óbvio, não é que eu seja radicalmente contra a construção dessas hidrelétricas, não se trata disso. Mas se as pessoas que moram no local, elas não desfrutam desse benefício, então há algum problema aí, tá? Então, a construção de Jirau e Santo Antônio já é um avanço, porque se prevê a conexão com os outros estados, cria um equilíbrio na demanda e na oferta de energia, enfim. Mas muitas dessas pessoas ainda não estão sendo beneficiadas. As pessoas da Amazônia são as menos beneficiadas pela geração de eletricidade na Amazônia. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. E ainda há vários sistemas isolados de eletricidade. 28. O Brasil possui conexão de sistemas elétricos com Venezuela, Uruguai e Argentina, e projetos em estudo prevêem interligação com a Bolívia e do Arco Norte por meio de projetos binacionais. Essa questão está correta, tá? A Venezuela abastece boa parte de Roraima, tá? Uruguai e Argentina têm conexões também pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, e há estudos que prevêem a possibilidade de interligação binacional com a Bolívia e a integração do Arco Norte, aquela parte que conecta Roraima até o Amapá, em projetos binacionais, tá? Com Suriname, com a Guiana Francesa, com a França, na realidade, e com a Guiana. Então, questão 29.
Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará são os maiores produtores de energia eólica no Brasil, e esses projetos têm se tornado importante alternativa na geração elétrica nacional, favorecendo, sobretudo, os estados do Nordeste. Está correto, tá? Por que está correto? Porque esses estados são, de fato, os maiores produtores de energia eólica do Brasil. Esses projetos têm se tornado uma importante alternativa na geração elétrica e favorecem, sobretudo, os estados do Nordeste. Tá? Então, é uma perspectiva de alternativa econômica para estados que não têm um desenvolvimento econômico tão elevado, ainda carecem a exceção é o Ceará que tem conseguido superar isso, mas educação ainda é um problema a ser, algo a ser melhorado também, enfim. Então isso traz alguns empecilhos para a atividade econômica. E a energia eólica ela tem se mostrado importante, mas da mesma forma que as hidrelétricas na região norte, a energia eólica nesses estados, elas também têm trazido alguns impactos. Então, por exemplo, não é raro você encontrar pessoas que têm problema no abastecimento de luz do lado dessas plantas de geração de energia eólica. Tá? Então, a gente no Brasil a gente precisa repensar esses projetos para que eles não sejam tão excludentes, né? Que a pessoa morar do lado de uma usina de geração eólica e não ter energia em casa é uma coisa meio bizarra, não faz muito sentido, talvez só faça sentido aqui, enfim, tá? Então, de qualquer forma, é uma alternativa econômica importante para o Nordeste. 30. O Brasil, apesar de suas grandes dimensões territoriais, apresenta na sua matriz de transporte certa concentração no modal rodoviário, o que representa custos logísticos mais elevados e mais impactos no meio ambiente. Essa questão ela também está correta, tá? O modal rodoviário no Brasil, ele tende a concentrar por volta de 63, 65% do transporte de cargas, o que é algo que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo também, tá? Porque o modal rodoviário ele é muito mais caro e ele causa muito mais impacto no meio ambiente. Sem contar que no Brasil a gente tem ainda o uso político, por exemplo, do modal rodoviário, como a gente viu agora na greve dos caminhoneiros. E se utiliza de diesel, esse diesel ele não tem a mesma padronização, por exemplo, que na União Europeia, então é um diesel ainda mais poluente, enfim, é algo que é antiprodutivo, contraprodutivo, contraproducente na realidade. Tá? 31. Apesar de ter menor custo por tonelada transportada, em torno de R$ 62, o modal ferroviário corresponde a apenas 21% da matriz de transporte brasileira. Também está certo, de todos os custos, o ferroviário é o que tem o menor preço, é o menor. Tá? Mas no Brasil, que tem dimensões continentais, isso significa apenas 21% da matriz de transporte. Então, isso é algo que o plano de logística ele tem de abarcar. Há uma necessidade de transformação no setor de transporte no Brasil para que haja o melhor escoamento da produção. Até mesmo para ganhar a competitividade dos produtos brasileiros, enfim. 32. Os custos logísticos no Brasil correspondem a 12% do PIB, sendo os transportes os que mais pesam, correspondendo a mais da metade do total. Também está correto. Por que os transportes são tão caros? Porque a gente basicamente transporta de rodovia, por rodovias e não por ferrovias ou hidrovias. Tá? E isso se torna um peso maior quando a gente for comparar com o de outros países, por exemplo. Os transportes têm um peso maior no Brasil do que em outros países por conta dos gargalos logísticos e da precariedade da infraestrutura. 33. Os principais problemas logísticos brasileiros são a má conservação de estradas, rede ferroviária insuficiente e pouca infraestrutura para a intermodalidade. Também está correto, é exatamente isso. Tá? As nossas estradas são relativamente ruins, a rede ferroviária
é insuficiente, porque chegou até 58 mil quilômetros, mas hoje tem uns 30 mil, ou seja, ela perdeu metade. E também a gente tem que lembrar que ao perder metade, não é simplesmente, vamos, já que perdeu metade, vamos recuperar essa metade que foi perdida. Isso não é tão simples, porque ao longo, desde 1957 até hoje, houve transformações no território brasileiro, então muitas dessas ferrovias realmente hoje elas não fazem sentido operacional, porque você não tem essa atração econômica para a manutenção dessas ferrovias, tá? E há pouca infraestrutura para modalidade. Então, por exemplo, se pensa em construir hidrelétricas, mas não se pensa em construir as eclusas. Então você não tem como navegar esses rios, porque não tem como o navio transpor a barragem. Então são coisas que um planejamento adequado poderia mitigar esses custos e esses problemas, como eu falei, por exemplo, de Lucas do Rio Verde e Sinop. Tá? O projeto da FICO passa por Lucas do Rio Verde, mas o projeto do PPI do governo federal começa em Sinop. E o que se faz com essa ligação entre Lucas do Rio Verde e Sinop? É porque não se olha para frente de uma forma adequada, não se projeta adequadamente. Tá? 34. A transferência da capital para Brasília foi um projeto alimentado desde a proclamação da República, uma vez que Rio de Janeiro estava associado à corte e ao atraso escravista. Tá certo. Tá? Na Constituição de 1891 já se prevê a transferência da capital para o interior do país. E o Rio realmente estava associado à corte ou ao atraso escravista. E a República queria acabar com essa imagem vinculada do Rio de Janeiro vinculada à monarquia. 35. O processo de mudança da capital para Brasília corresponde a um projeto de ocupação dos fundos territoriais por meio da abertura de frentes pioneiras, consolidando São Paulo como hegemonia nacional. Vamos lá. O projeto de mudança da capital para Brasília corresponde a um projeto de ocupação dos fundos territoriais. Ok, tá certo. Por meio da abertura de frentes pioneiras. Também tá certo. Consolidando São Paulo como hegemonia nacional. Na realidade, essa questão ela está errada, tá? Depois tem de corrigir. Por que ela está errada? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Porque não é a mudança da capital para Brasília que vai fazer com que haja a consolidação de São Paulo como hegemonia. Tá? É justamente o contrário. É o fato de São Paulo já ter se firmado como hegemonia nacional que há possibilidade, é o que torna possível a mudança da capital para o interior. Tá? Tanto que toda a infraestrutura de estradas, das estradas que conectam Brasília e o interior, elas são pensadas desde São Paulo, porque São Paulo já é o centro dinâmico econômico, já é a maior população também na década de 60, ela já passa São Paulo já passa o Rio de Janeiro, e São Paulo já é a maior economia desde a década de 20. Então, o processo de mudança da capital em Brasília não é que ele vai consolidar São Paulo como hegemonia, é justamente o fato de São Paulo ser a hegemonia que faz com que haja a possibilidade da mudança da capital. E esses projetos de mudança da capital para Brasília, eles têm em São Paulo um apoio muito forte. Tá? Isso é muito bem pensado desde a década de 20. Tá? E aí vai ter a marcha para o oeste durante o Vargas, e com Juscelino a gente já tem a efetivação dessa expansão com a construção de Brasília. Ok? Então lembrem-se de editar aí e mostrar que ela está errada. Deixa eu colocar aqui a resposta. 35. O fato de São Paulo ser hegemonia é que permite a transferência da capital. Pronto. 36.
Brasília foi o projeto geopolítico de ocupação dos Cerrados, realizado sobre a primazia do processo de industrialização paulista e sobre áreas que seriam inseridas no circuito econômico já de forma modernizada, com lucros mais altos e ao custo de milhares de vidas das populações tradicionais. Tá certo também. Na década de 70, durante o regime militar, tem um relatório Figueiredo, que fala das atrocidades cometidas desde a década de 40 contra a população nativa no Brasil. Tá? E isso, Brasília vai ser apenas mais um momento dessa expansão do modo de produção capitalista sobre essas localidades. E isso traz um impacto muito grande, tá? Até biológico mesmo, que vai doenças, enfim, até ao modo de vida dessas populações, trabalho escravo, enfim. Próximo slide, 37. O rodoviarismo inaugurado após a construção de Brasília será propulsor não apenas da indústria automobilística, mas também da construção civil, que por sua vez será imprescindível nos projetos estratégicos do regime militar. Está correto, tá? É exatamente isso que ocorre. O rodoviarismo ele vai ser bastante importante para a necessidade de o país poder desenvolver sua indústria automobilística. Mas o rodoviarismo ele também tem uma vertente bastante importante, que é a nacionalização das empresas de construção civil. Odebrecht, todas elas vão ter um desenvolvimento muito importante durante o regime militar, até porque o Brasil ele ainda não tinha uma indústria de construção civil consolidada na década de 60. Tá? 38. A construção civil durante o regime militar teve duas frentes: a expansão urbana e de segundas residências e os grandes projetos de infraestrutura, como estradas hidrelétricas. Também está certa, gente. O regime militar ele vai ter aquelas grandes obras, aqueles grandes projetos, Transamazônica, Perimetral Norte, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, esses projetos megalomaníacos e tal, modernização de aeroporto, enfim. Isso vai acontecer, é fundamental para o desenvolvimento da engenharia, da construção civil brasileira, mas esse desenvolvimento da construção civil durante o regime militar, ele não está limitado apenas a esses projetos de grande porte, tá? É durante o regime militar que vai se consolidar a expansão urbana nas grandes cidades, nas maiores cidades do Brasil, tá? Por exemplo, Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, tá? Que já vai ser na década de 60, 70. E de segundas residências também. Então, é um momento de expansão dessas áreas urbanas, da população de classe média, classe alta, que querem ter segundas residências de frente para o mar, em área de veraneio. É um momento de construção também dessas segundas residências. O Cazuza tinha casa em Maricá, quando Maricá ainda era uma coisa de elite. Depois Maricá hoje faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, e aí a elite saiu dessa área mais próxima para, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Búzios ou para Anga, que são um pouquinho mais afastados da capital, mas que tem essa possibilidade de um deslocamento rápido. E aí, por exemplo, para ligar toda essa área que conecta Rio e São Paulo, foi construída a Rio Santos. Tá? Então, a construção civil ela não é apenas para os grandes projetos, mas para a expansão urbana e das segundas residências. Tá? E isso exige, por exemplo, a utilização da construção civil para ampliação de área urbana, de construção de rodovias, enfim. 39. Após a ocupação dos Cerrados, o próximo passo no avanço do modo de produção capitalista no Brasil seria a colonização da Amazônia, inserida em um processo geopolítico de redução das tensões internas, com diversos projetos de reforma agrária e de expansão dos investimentos estrangeiros em setores estratégicos como a mineração. Também está correta, tá? Com a construção de Brasília, o que vai ocorrer é a expansão não só da produção agrícola, da pecuária, mas também
essa região vai servir de ponte para ocupação e para o avanço sobre a Amazônia, tá? Esse avanço para a Amazônia começa na década de 70, com os projetos, com plano de integração nacional, com o Polo Amazônia, enfim. E na década de 90, ela vai estar, de certa forma, consolidada como o arco do desflorestamento, que é citado pela Berta Becker, enfim. Tá? Então, que é o período o ápice do desmatamento também. É um processo geopolítico de redução de tensão interna, principalmente no campo, na década de 60. Na década de 60 ela estava fervilhando, porque começava a ter esses conflitos com trabalhadores sindicalizados, enfim. E é uma forma também de garantir investimentos estrangeiros em setores como a mineração, por exemplo, na produção de alumínio, tá? Então, o Brasil é rico em água, a Amazônia é rica em água, é rica em bauxita, por exemplo, então façamos a mineração e o processamento aqui no Brasil e depois exportemos para o Japão, por exemplo. Tá? Então, a partir da década de 70 e até a década de 90, essa ocupação das margens da Amazônia ela já está consolidada, tanto na vertente do Pará quanto na vertente ocidental de Rondônia. 40. O slogan "integrar para não entregar" é ilustrativo do projeto territorial do regime militar: construir grandes rodovias e conectar a Amazônia ao território brasileiro, povoando-a por meio de projetos de colonização. Também está correto. Tá? Integrar para não entregar é um lema que ficou bastante famoso, é bem chauvinista, e foi justamente esse. Talvez o objetivo não fosse entregar para um estrangeiro, mas para aqueles que grilaram as terras da Amazônia e ocuparam ilegalmente. Tá? Enfim, a construção dessas grandes ferrovias, ela depois vai se mostrar, até os projetos de colonização, eles vão se mostrar um relativo fracasso. 41. O problema principal fundiário na Amazônia Legal decorre da ocupação de terras privadas a partir da década de 70, quando se iniciou o grande fluxo migratório para essa região. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque as terras da Amazônia nesse período eram públicas. Tá? Então, não foi em terra privada que surgiu o conflito de ocupação de terras, foram em terras públicas, em que muitos dos poceiros ou dos indígenas eram dizimados, expulsos, enfim. 42. Uma das razões para a expansão territorial na Amazônia era a tensão no campo. Nesse sentido, foi implementado pelo regime militar o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, o Polo Amazônia. Tá certo, tá? Uma forma de se reduzir a tensão no campo era fazer com que as pessoas, digamos, excedentes, migrassem para a Amazônia, tá? Só que não deu muito certo, porque ao se construir essas grandes ferrovias, essas grandes rodovias, e se iniciarem os projetos de polos agropecuários ou de assentamentos, se viu que eles não tinham o solo mesmo, o ecossistema não era adaptado para essa agricultura, para garantir até mesmo o sustento das pessoas. Havia limitações que não foram trabalhadas porque talvez não tenham sido pesquisadas adequadamente, porque não se tinha também um levantamento muito claro ainda dos solos, enfim. Então, isso vai fazer com que haja um certo fracasso, e a partir de 1973 tem o Polo Noroeste, que vai direcionar essa ocupação para Rondônia. Tá? Não é à toa que Rondônia é um dos estados que mais desmata a Amazônia hoje. Ok? Até porque o solo em Rondônia ele se mostrou mais favorável à utilização agrícola, relativamente intensiva. Tá? 43. Entre as atividades mineradoras do Polo Amazônia estão o caulim do Jari, a bauxita do Trombetas e o manganês da Serra do Navio. Essa questão está errada. Por quê?
Ah, mas não é agromineral também? Sim, tem a exploração de minérios, ok. Mas a gente tem que lembrar que o manganês da Serra do Navio, ele não começa com o Polo Amazônia, tá? Ele começa a partir de 47. O Polo Amazônia vai fazer com que haja a pelotização do manganês, o que é algo positivo porque já agrega algum valor ao minério extraído bruto, que até então era exportado bruto, tá? Então isso já é algo positivo, mas a gente tem que lembrar que o manganês ele não começou a ser explorado por meio do Polo Amazônia. Os outros até foram, mas o manganês não. 44. O assentamento de famílias pelo INCRA na Amazônia, apesar dos problemas criados, conseguiu atingir a meta inicialmente definida pelo governo, de 1 milhão de assentados. Essa é pegadinha, tá? Não foi nem 7% do previsto desse milhão foi assentado. Então, o projeto não, por isso que o projeto não pode ser considerado exitoso, tá? 7% do previsto foi assentado. Então, a meta inicial ela ficou longe de ser, muito longe de ser contemplada. 45. Deixa eu mudar aqui. A principal contribuição das bandeiras na formação territorial brasileira decorre de os locais desbravados terem se tornado marcos da demarcação territorial, formalizada apenas em 1750. Tá certo. Tá? As bandeiras elas foram bastante importantes, porque elas contribuíram para o conhecimento do território e para posteriormente demarcação territorial, porque foram marcos. Os postos avançados dos bandeirantes se tornaram marcos da demarcação. E ela só foi formalizada de fato com o Tratado de Madrid em 1750. 46. Dois exemplos do papel que as bandeiras tiveram na formação territorial brasileira são as primeiras incursões do Piauí, em 1662, e a fundação de Cuiabá, em 1719. Também está certo, tá? O Piauí ele surge justamente por conta de bandeirantes que vão desbravar as terras do estado e criar fazendas de gado. Tá? E Cuiabá a mesma coisa, por conta de uma bandeira de monções, que era, desculpa, uma bandeira de prospecção, que era para avaliar, tentar encontrar metais preciosos, se encontra Cuiabá vai se tornar uma cidade, uma vila, na realidade, vai ser fundada em 1719. E aí, posteriormente, você começa a ter uma interligação de Cuiabá com São Paulo por meio fluvial e boa parte por meio fluvial. Tinha um trechinho que eles saíam do Paraná e pegavam terra para atingir Cuiabá. Mas boa parte do trajeto era fluvial. 47. Foram quatro os tipos de bandeira: de apresamento, de prospecção, de monções e sertanismo de contrato, cada qual com funções específicas: destruição de quilombos e tribos hostis, extração de metais preciosos, abastecimento de vilas e captura dos gentios, respectivamente. Tá errado, tá? A bandeira de apresamento é para a captura dos gentios. A de prospecção é para explorar minério. A de monções é para abastecer as vilas que foram criadas em função das próprias bandeiras. Tá? E o sertanismo de contrato, sim, é que é para destruir os quilombos e as tribos hostis. Tá? Esses quatro tipos eles foram os tipos de bandeiras e, como eu disse, eles têm uma função importante na formação territorial brasileira. 48. O início da formação territorial brasileira está atrelado às bandeiras, que consistiram em importantes movimentos migratórios e de expansão do território brasileiro sob influência da coroa. Ela está errada, tá? Por que está errada? Primeiramente, ela está errada porque as bandeiras não foram movimentos migratórios, as pessoas não se mudaram para lá. Elas tinham algum objetivo específico, conheciam o território e poderiam retornar, mas o objetivo inicial não era fundar uma nova cidade. O objetivo inicial era encontrar ouro, era capturar índio, matar, destruir quilombo, enfim. Mas não tinha um objetivo principal de migração. E, em segundo lugar, elas não estavam sob a influência da coroa.
tá? É justamente por não estar sob a influência da coroa que foi feito isso. Talvez isso seja bem significativo do espírito brasileiro, não reproduzindo a mistificação paulista sobre o bandeirante, mas entendendo que brasileiro é aquele que faz o que quer mesmo, independente da lei, da vontade política do outro, enfim. Essa coisa do desbravar, do território, enfim. Então ela não esteve sob influência da coroa. Então essa questão está errada. A gente encerra essa aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato mais uma vez. Deixa eu fechar o compartilhamento. Lembrem-se, e-mail washingtonramos.geopsique@gmail.com e o telefone é 99 DDD 11 996660970. Um abraço, até daqui a pouco que eu gravo a segunda aula, que vai ser a última de reforço com todos os temas também, com questões inéditas. Até daqui a pouco.